Bem, pessoal, eu queria agora nesse vídeo aqui mostrar para vocês agora nessa parte de testes de aderência, né? Mostrar aqui o teste do Qi quadrado, né? O teste de aderência do Qi quadrado, o clássico teste que você usa para verificar assim, a aderência de uma distribuição de probabilidade já conhecida a uma determinada série de dados. Bom, e o exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo que se encontra aqui neste livro, né? Lições em Modelos e Simulação Hidrológica, do professor Nilson Campos, né? Nesse livro aqui que está descrito o método Qi quadrado e esse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Eu recomendo, quem tiver interesse nessa parte de simulação hidrológica, o livro do professor Nilson, esse livro aqui e outros que ele escreveu, né? E como uma das ferramentas que ele usa nas lições de modelos e simulação hidrológica, tem o teste do Qi quadrado. Muito bem. Então é o seguinte, nós temos aqui uma série histórica, né, desde o ano de 1962 até o ano de 1991, onde nós temos aqui a precipitação máxima anual, né, desde 1962 a 1991. Temos aqui os valores de precipitação máxima. Como dados do nosso problema, nós temos aqui N, que é o tamanho da amostra, ou seja, a média de toda essa distribuição aqui, desses valores, e o desvio padrão. Ok? Então, como funciona assim, o método do Qi quadrado? Né? Assim, descrito como o professor Nilson descreveu. Muito bem. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos pegar essa distribuição aqui, ou seja, essa série de dados aqui, e vamos dividi-las em intervalos. Para poder usar aqui na planilha, aqui no Excel, nós vamos usá-la em intervalos. Nós vamos dividir essa série aqui em intervalos. Intervalos o quê? Claro, aqui são 30 elementos, né? Nós vamos dividir, como recomendado, cada intervalo vai ter um n minúsculo de 5 elementos, 30 elementos no total, cada intervalo vai ter 5 elementos, né? Totalizando o que aqui? Totalizando 6 intervalos, né? Fazer o máximo possível de cada intervalo ter aproximadamente 5 elementos. Se for uma distribuição que não fosse assim divisível por 5, obviamente haveria intervalos que ficariam com mais ou menos elementos. Mas aqui só a título de exemplo, vamos fazer aqui com 5 elementos o intervalo. Vamos fazer aqui nossos intervalos com 5 elementos, totalizando 6 intervalos. Muito bem. Então, qual é a distribuição que nós vamos testar? Né? A distribuição testada aqui, uma das distribuições que nós vamos testar é a distribuição gama. Ou seja, para que é a distribuição de probabilidade gama, dado por essa expressão aqui, gama de um certo valor x, alfa e beta. Quem é alfa e quem é beta? Ou seja, esses padrões esses padrões não, desculpem, esses parâmetros da distribuição gama. Ora, beta é dado pelo desvio padrão ao quadrado, a variância dividido pela média, μ, e o alfa é dado por μ, que é a média, dividido pelo valor de beta. Então, procedendo esses cálculos aqui da média μ e aqui do desvio padrão sigma, aí depois é só fazer sigma ao quadrado, nós temos os valores de beta, nós temos os valores de alfa. K é o número de intervalos, M é o número de parâmetros, ou seja, os parâmetros aqui na nossa distribuição gama, que são quantos? Alfa e beta, são dois parâmetros. E aqui o número de graus de liberdade. Então, como é que nós calculamos o número de graus de liberdade? Simples. É justamente o número de intervalos menos o número de parâmetros menos 1. Aí nós temos o número de neta, que é o número de graus de liberdade. Bem, para realizar o nosso teste de hipóteses, nós partimos da seguinte, nós usamos a seguinte metodologia. Primeiro, nós temos aqui a hipótese nula, que é o H0, e aqui a hipótese alternativa. Pode chamar H1 ou HA, tanto faz. Na hipótese nula, nós vamos testar a hipótese de x pertence à distribuição gama, ou seja, essa série de dados aqui, todos esses valores, podem ser descritos por uma distribuição de probabilidade gama.
E até para a gente, de posse disso, se eles são descritos por uma distribuição gama, nós podemos utilizá-los, nós podemos utilizar a distribuição gama, melhor dizendo, para fazer inferências, para fazer prognósticos, né, de outros valores de chuva, né, através dessa distribuição. Muito bem. Então, nessa hipótese nula, x, essa série de dados, pertence à distribuição gama. Hipótese alternativa, x não pertence à distribuição gama. Então, como é que nós fazemos? Seguinte, vamos armar aqui a solução do nosso problema. Nós temos aqui os intervalos, o número de elementos dos intervalos e aqui as probabilidades. Os intervalos, como foram 6 intervalos, nós temos E1, E2, E3, E4, E5 e E6. O número de elementos aqui já foi fixo, 5 elementos em cada valor de intervalo. Aqui as probabilidades. As probabilidades nós calculamos da seguinte maneira. Preste atenção aqui às fórmulas. Nós pegamos aqui o valor de 5, aqui são 5 elementos no primeiro intervalo, dividido pelo total da amostra, 30. No segundo intervalo, nós pegamos a soma dos elementos do segundo intervalo mais do primeiro intervalo e dividimos pelo tamanho da amostra, 30. Terceiro intervalo. No terceiro intervalo, ou seja, na terceira probabilidade, é a soma dos elementos anteriores dividido também pela amostra, dividido também pelo tamanho da amostra, 30. E assim sucessivamente, até fecharmos aqui os 100%. Ou seja, a probabilidade da gente conter até 5 elementos dessa amostra é 0,1667. A probabilidade da gente conter até 10 elementos dessa amostra, dado aqui no intervalo 2, é 0,33. A probabilidade da gente conter até 15 elementos dessa amostra é 50%, que é justamente a metade do tamanho do número total de elementos, e assim vai. Né? E a probabilidade da gente conter os 30 elementos é igual a 100%. Muito bem. Agora nós vamos o seguinte Agora nós vamos ver a tabelinha onde vai ser feito aqui o cálculo, onde nós vamos agora fazer os cálculos para determinar se nós rejeitamos essa hipótese nula e realmente fica confirmado que a nossa distribuição x ela não pertence a uma gama, ou então se nós aceitamos a hipótese nula de que essa nossa distribuição aqui, essa nossa série de dados, pertence realmente a uma distribuição gama. Né? Então, aqui não tem escapatória. Ou ela pertence a uma gama, ou não pertence a uma gama. Se essa hipótese nula é rejeitada, obviamente, vale a hipótese alternativa. Se eu aceito, ou seja, se eu aceito ou não rejeito a hipótese nula, então nós consideramos que essa distribuição ela segue uma distribuição gama. Muito bem, vamos aqui ao nosso quadro. Aqui nós temos os eventos, né? Vamos chamar aqui os intervalos. Aqui nós temos o limite superior. Em que é que consiste esse limite superior? Veja bem, como nós estamos testando a distribuição gama, nós fazemos o seguinte, nós usamos essa função aqui do Excel, inverso da distribuição gama, onde nós colocamos aqui o valor da probabilidade, depois o valor de alfa, que é esse alfa calculado aqui, e depois o valor de beta. Ou seja, de posse do valor de alfa, de posse do valor de beta e de posse do valor da probabilidade, nós vamos encontrar o valor, ou seja, o valor de x, que, seguindo a distribuição gama, ele deixa essa probabilidade aqui abaixo dele. E no caso aqui foi 42,22. No segundo caso, também, o inverso da distribuição gama, que eu dou a probabilidade, dou o valor de alfa, dou o valor de beta, e ele me dá o valor de x que deixa, antes dele, essa probabilidade aqui. Intervalo, aí aqui, limite superior 3. Entro com o valor da probabilidade, entro com o valor de alfa, entro com o valor de beta, e ele vai me dar o valor de x que deixa 50% da distribuição antes dele. E assim sucessivamente, até aqui, que é infinito. Né? E até aqui, que é o limite superior, que é o infinito, que é o do 100%. Ok?
Então, aqui na próxima linha, nós colocamos o valor de EI, ou seja, o valor de EI, que é nada mais, nada menos do que o número de elementos do intervalo. EI é o número de elementos do intervalo, que no caso aqui vai ser todo mundo igual a 5. Né? Cada intervalo tem exatamente 5 elementos. E aqui vão ser os valores observados dentro de cada intervalo. Ou seja, eu vou calcular nessa minha distribuição aqui, nessa minha série de dados que eu estou testando, né? Ou seja, quantos elementos dentro desse intervalo eles são menores do que o meu limite superior. Quantos valores eu tenho aqui dentro dessa minha distribuição que são menores do que 42,22? No caso aqui, foram 4. No segundo intervalo, quantos valores eu tenho aqui? No meu segundo intervalo, né? Ou seja, que são maiores são maiores ou iguais a 42,22 e são menores do que 52,43. 6. No intervalo 3, quantos valores eu tenho aqui, quantos valores observados, ou seja, valores na minha distribuição eu tenho aqui, que são maiores ou iguais a 61,74 e são que são maiores, que são maiores ou iguais ao intervalo anterior e são menores do que o limite superior do intervalo. Aqui no caso foram 4. Intervalo 4. Quantos valores eu tenho aqui que são maiores ou iguais ao limite superior do intervalo anterior e são menores do que o limite superior do meu intervalo atual? Aqui no caso são 8. Então, continuando até o último intervalo, nós vamos ter aqui os valores observados. Aqui nós temos os valores, quantidade de valores nós determinamos dos intervalos, e aqui a quantidade de valores que foram calculadas, seja, dentro desses intervalos aqui. Ou seja, tendo como limite superior esses intervalos aqui. Agora nós vamos calcular a estatística, que é o Q quadrado. Como é que nós calculamos o Q quadrado? Ora, o Q quadrado é dado aqui. O Q quadrado é dado pela diferença entre o valor observado e o valor do meu intervalo, elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, dividido pelo valor do número de elementos do intervalo. Né? Aqui no caso, H31 menos H30, essa diferença ao quadrado, dividido pelo valor de H30. Esse é o valor da estatística, do valor do Q quadrado. Dá 0,22, 0,22, 0,22. Fazendo isso para todas as parcelas, nós chegamos aqui que o valor da nossa estatística, o valor do nosso Q quadrado, é justamente esse somatório aqui. É justamente o valor desse somatório, dessas diferenças ao quadrado, dividido pelos valores dos intervalos. Aí, esse somatório aqui nos dá o valor da nossa estatística do Q quadrado. Então, agora sim, de posse da nossa estatística aqui, que é o Q quadrado, que no caso deu 2,8, nós vamos testar para diversos níveis de significância, ou seja, o que são esses níveis de significância? É a probabilidade, ou seja, é o risco que eu quero correr de errar. É o risco que eu quero correr de errar no meu teste de aderência. Então, se eu quero correr 1% de risco, 2, 5, 10, 15, 20% de risco de errar no teste de aderência dessa minha distribuição. Então, e para cada nível de significância, eu vou ter também um Q quadrado crítico. Eu também vou ter um valor crítico. E esse nível crítico, como é que eu encontro? Usamos a função do Excel inverso do Q quadrado. Eu dou a ele a probabilidade. Eu dou ao Q quadrado a probabilidade, que é justamente esse valor aqui, 1 dividido por 100, né? Aqui a gente coloca em decimal,
1 dividido por 100, que é essa probabilidade aqui, e aqui dividido pelo grau de liberdade, que no nosso caso aqui foi 3. No nosso caso aqui foi 3. Aí eu encontro o valor do Qi quadrado segundo essa probabilidade e esses graus de liberdade. No caso aqui, o Qi quadrado foi 11,34. Para 2%, 9,84. Para 5%, seguindo a mesma fórmula, 7,81. E por aí vai. Para todos esses graus de liberdade, para todos esses níveis de significância. E eu vou comparar esses valores de Qi quadrado crítico, segundo cada nível de significância, ao valor da minha estatística do meu Qi quadrado, para ter o resultado do teste da minha hipótese nula, se eu a aceito ou se eu a rejeito. Muito bem. Eu tenho aqui, nesse nosso teste lógico, aqui nessa funçãozinha do Excel, nós temos o seguinte. Se o valor do meu Qi quadrado, se o valor da minha estatística, ela for maior do que o meu Qi quadrado crítico, do que o meu limite, aí eu rejeito. Ou seja, a minha série de dados não segue essa distribuição. Porém, se não, se o valor da minha estatística ela for menor ou igual ao valor do meu Qi quadrado crítico, segundo esse nível de significância, então eu aceito a hipótese nula. Ou seja, eu aceito que a minha série de dados segue a distribuição de probabilidades testada. No caso aqui, para todos os níveis de significância, ou melhor, para todos os níveis de significância testados, foi aceita a distribuição gama como ela sendo descritiva dessa nossa série de dados aqui. Então, de 1 até 20% de nível de significância, querendo correr até o risco de 20% de errar na avaliação aqui no teste da distribuição gama, nós chegamos à conclusão que nós aceitamos a hipótese nula, ou seja, x pertence a uma distribuição gama, nós podemos usar a distribuição gama como a função, como a probabilidade que descreve essa série de dados aqui. Muito bem. Agora, vamos testar para uma outra distribuição. Vamos supor que nós queremos testar agora para uma log normal. Vamos ver se uma distribuição de probabilidade log normal também é capaz de descrever o comportamento padrão dessa série de dados. Bem, para uma distribuição log normal, nós temos o seguinte, as nossas hipóteses. A hipótese nula, x pertence a log normal, de parâmetros mi e sigma, ou a hipótese alternativa, x não pertence a log normal. Né? Ou x não pertence a log normal. Então, é aquela história. Ou pertence ou não pertence. Então, são mutuamente exclusivos. Então, nós temos aqui de novo K, nosso número de intervalos, M, o nosso número aqui de parâmetros, são dois parâmetros na log normal, e aqui o número de graus de liberdade, né? 6 menos 2 menos 1 dá nosso número de graus de liberdade. No caso da log normal, é o seguinte, os valores de mi e de sigma não vão ser esses valores aqui, mi e sigma, mas vão ser os valores de mi e sigma, ou seja, de média, de desvio padrão, dos logaritmos naturais, né, dos valores aqui da nossa série. Então, o log normal de 66, o log normal de 64,2, o log normal de 78 e por aí vai. Né? Fazendo os logaritmos dos valores da nossa distribuição, nós calculamos aqui a média, calculamos aqui também o desvio padrão. Muito bem, estão aqui, média e desvio padrão. Aqui, analogamente ao que já foi feito, 6 intervalos. Limite superior, agora, é dado pelo inverso da log normal, onde aqui nós colocamos a probabilidade, né? Onde aqui nós colocamos a probabilidade, que o valor da probabilidade vai ser dado aqui, né? O valor da probabilidade ela vai ser dado aqui, esse valor aqui não muda, independente da distribuição que a gente vai testar para cada intervalo, né?
o valor da probabilidade, o valor da média, o valor da média da distribuição log normal e o valor do seu desvio padrão. Também para o segundo intervalo, vou dar o valor da probabilidade, que também é esse aqui, não muda. Depois o valor da média, depois o valor do desvio padrão. Pronto. E assim sucessivamente até o infinito, onde vai dar o 100%. Aqui são o número de elementos de cada intervalo, já são 5. Aqui nós vamos contar, aqui nós vamos contar dentro do nosso intervalo, aqui nós vamos contar dentro do nosso intervalo, dentro da nossa série de dados, quantos valores nós temos que são inferiores a 42,97. Aqui nós vamos contar o número de valores que nós temos dentro do segundo intervalo, ou seja, que são maiores ou iguais a 42,97 e menores do que 52,06, e por aí vai, e assim sucessivamente, para todos os intervalos. Aqui nós calculamos o valor do Q², aqui os valores observados, os valores da nossa distribuição, menos esses valores aqui teóricos, né, que foram definidos segundo a nossa metodologia, que foram 5 elementos, né, nesse intervalo aqui, elevado ao quadrado, e aqui dividido por 5, que é o número de elementos, né, dividido por 5, que aqui é o número de elementos do intervalo que já foi fixado inicialmente. Então, calculamos em todos eles aqui, né, o valor do Q², para finalmente chegarmos aqui na nossa estatística do Q², que é o somatório de cada parcela dessa aqui, o somatório dessas parcelas aqui, o somatório do nosso Q². Aqui está o valor do nosso Q², né? Do mesmo modo que nós pegamos o valor da estatística aqui, nós pegamos aqui, só que agora deu um valor bem diferente. Aqui, lá deu 2,8. Aqui deu 8, o valor do nosso Q². Também, do mesmo modo, calculamos o nosso Q² crítico, de acordo com a probabilidade que nós queremos errar, e de acordo com o grau de liberdade. De acordo tanto com a probabilidade, quanto de acordo com o grau de liberdade. Usamos essa função aqui, inverso do Q², e temos aqui o valor crítico do Q² para cada nível de significância. Então, resultado do teste da hipótese nula, ou seja, se ele pertence a uma distribuição log normal, se a gente aceita essa hipótese ou rejeita, e aí automaticamente segue a hipótese alternativa, x não segue uma log normal. Segundo o nosso critério, se o valor, nosso teste lógico, se o valor do Q² da nossa estatística for menor do que o crítico, ou melhor dizendo, se ele for maior do que o nosso valor crítico, aí nós rejeitamos a hipótese nula. Se não, se for menor ou igual, nós aceitamos a hipótese nula. Então, nós temos aqui que para um grau de aceitação, para um nível de significância de 1 e 2%, nós aceitamos a hipótese nula. Agora, nós já vemos aqui que quanto mais aumenta o nosso nível de significância, quanto mais aumenta a nossa chance de errar, nós estamos, né, correndo mais o risco de, se a gente usar a log normal, a gente usá-la com erro. Né? Então, aqui, 5%, 10%, 15% e 20%, para esses níveis de significância aqui, nós já vemos que nós rejeitamos a hipótese nula. Então, já não é bom você usar a log normal. Então, se o seu nível de significância for entre 1 e 2%, você pode usar a distribuição log normal. Mas para outros níveis de significância, se você quiser correr mais risco de errar, aí essa hipótese nula, dela seguir uma log normal, ela já está rejeitada. Ok? Então, é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês aqui o teste do Q² para duas distribuições de probabilidade. Aqui ela foi sempre aceita. Aqui, para a log normal, ela já foi rejeitada quando você vai aumentar os níveis de significância. Né? E você pode testar para outras distribuições
de probabilidade também, né? Ver se a sua série de dados ela pode ser descrita por mais de uma distribuição de probabilidades, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil aí no trabalho de vocês, no estudo de vocês e que ajude de alguma maneira. Então, obrigado por prestigiar o vídeo e fique com Deus e sua Mãe Santíssima. Amém.